Me conta uma coisa, você é feliz no time que você trabalha? Me responde aí com honestidade. Se você não fosse o líder, se você fosse só mais uma pessoa ali naquele dia, no presencial ou no remoto, você gostaria de estar no ambiente que você está? Ou você só estaria ali por conta do seu salário? Essa pergunta eu sei que ela é muito complexa e muita gente não quer nem pensar nela porque só quer pensar nos boletos que tem para pagar. E a maioria dos líderes, por outro lado, fala de performance, fala de metas, fala de salário, mas poucos falam de felicidade. E quando falam, parece que é aquele assunto secundário, ou então é aquele assunto coisa infantil, né, romantizada. Ah, meu objetivo é ser feliz, gratiluz, estamos todo bem. Não, não é isso. Não é esse tipo de liderança, nem esse tipo de coach que eu estou falando aqui. Mas uma coisa que eu posso te dizer é que o erro desses líderes, da liderança moderna, é subestimar o poder de ter um liderado feliz e dos benefícios que ele pode trazer. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas e você está no podcast Spoilers da Vida. Se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para que você seja avisado sempre que se tiver um conteúdo novo que eu venho produzindo aí há mais de 7 anos, né? Se você preferir, também pode acompanhar a gente nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E como eu já falei nos episódios anteriores, nessa temporada o nosso foco vai ser liderança. Bom, no presencial, você percebe o clima. Você tá ali, você vê quando alguém fecha a cara, quando alguém tá mais tenso, mais nervoso ali do que o normal, você escuta aquele desabafo ali na rádio corredor, ou então no cafezinho. Mas hoje, no modelo de híbrido ou de remoto, a câmera ela pode ser desligada, o microfone pode ser mutado, a pessoa pode responder um ok, tudo bem, ali no chat, você não sabe exatamente o que está acontecendo, e você simplesmente acredita que, beleza, tá tudo bem. Mas pode não estar. No híbrido, as coisas ficam nas entrelinhas, e é por isso que o papel do líder ele acaba sendo muito mais importante nesse sentido de trazer a felicidade para as pessoas. Porque mesmo infeliz, a pessoa continua entregando, ela continua aparecendo nas reuniões, ela continua cumprindo ali o básico que ela tem que fazer. Mas por dentro é uma bomba relógio que está prestes a estourar a qualquer momento. E felicidade não é frescura. Mas antes que a gente se aprofunde mais sobre esse tema, me diz uma coisa. Você sabe realmente o que é uma pessoa feliz no seu time? Não é qualquer pessoa sorrindo o tempo todo, ou alguém que está ali todo animado em todas as reuniões. Uma pessoa feliz no trabalho é aquela que não tem medo de falar, que não precisa se proteger o tempo inteiro, que não sente que está competindo ali com os outros colegas por atenção, que não se sente esquecida porque ela está ali no remoto ou porque ela nem sempre está ali no presencial, que sabe que ela pode falar sobre si sem medo de ser julgada pelo seu líder ou pelas outras pessoas, que sabe que se ela errar vai ter alguém para ajudar a entender e melhorar. Entende? É alguém que sente segurança. E isso, principalmente no modelo híbrido, é algo difícil de se construir. Porque quando parte do time está distante fisicamente, a única coisa que mantém esse vínculo é uma conexão emocional. E muitas vezes as pessoas não se conhecem nem pessoalmente. Sem vínculo, você não tem conexão, você não tem segurança e, consequentemente, você também não vai ter felicidade. Mas fica tranquilo que tudo isso tem uma solução e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Só que, para isso, talvez você tenha que mudar um pouco o seu foco, a sua forma de pensar. Você pode estar investindo tempo demais em processos, em métricas, em controle e pouco tempo no que realmente importa nesse sentido, que são as pessoas. Vamos verter um pouco essa lógica para mostrar como isso é importante? Se você removesse aí dessa equação o salário, pelo menos por um momento, para a gente fazer aqui um exercício, o seu time ele continuaria motivado, continuaria engajado, ele continuaria produzindo? Ou o vínculo que sustentaria esse time é apenas ali no contrato, e se ele tivesse, por exemplo, uma proposta de um salário melhor, essa pessoa sairia. Se você ficou na dúvida, vale a pena gastar um tempo conhecendo melhor aí o seu time. Agora, se você tem uma pessoa feliz, segura, motivada, engajada, você acha que essa pessoa ela vai produzir mais ou ela vai produzir menos? Você acha que ela vai sair para algum lugar desconhecido só por um aumento salarial? Ou ela vai preferir um ambiente que ela sabe que vai se manter feliz? Entendeu o quanto essa variável da felicidade é importante nessa equação? Às vezes mais importante até do que o salário. Ser um bom líder, um líder humano, não tem nada a ver com ser bonzinho. Inclusive, isso é estratégico. As pessoas felizes, elas ficam mais tempo, elas indicam talentos, elas contaminam o clima, elas inovam, elas assumem mais responsabilidades,
elas têm um sentimento de reciprocidade. O quanto elas são felizes, elas querem trazer isso também para a empresa. Elas não são só agradáveis, elas são multiplicadoras, evangelizadoras, né? Elas viram ali uma ponte, muitas vezes, entre as pessoas que estão no presencial ou até as pessoas que estão no modelo remoto, porque sem essas pontes, o que acontece? Aí fazendo uma metáfora, né? Todo mundo vira ali uma ilha, né? Então, vamos falar realmente dos principais benefícios de ter um liderado feliz? Mas antes da gente falar sobre esse tema, se você está curtindo aqui o episódio, não deixe de compartilhar ele com alguém. E se você for novo por aqui, não deixe de avaliar o nosso podcast, deixar o seu review, deixar o seu comentário sobre o que você está achando, sobre algum tema que você acha importante trazer aqui, focado aí na liderança. E também assina o canal e ative as notificações para que você seja avisado toda semana quando o conteúdo novo sair. Então, voltando aqui para o nosso tema dessa semana, vamos falar um pouco sobre os benefícios de ter um liderado feliz. O primeiro benefício é que as pessoas felizes, elas indicam pessoas boas, né? Existe aí uma pergunta que hoje está mais na moda, mas que não era tão assim, principalmente nas entrevistas de emprego, que é: legal, você gostou da vaga, onde é que você encontrou, quem foi que te indicou? E essa pergunta, óbvio, ela tem uma razão, porque pessoas infelizes, obviamente, não indicam ninguém para trabalhar onde elas estão, né? Muito pelo contrário, elas avisam: olha, galera, foge daqui que aqui é cilada, não vem para cá não. Muitas vezes elas estão ali simplesmente porque elas têm as contas a pagar ou têm medo de ir para o mercado. Mas elas com certeza não vão indicar ninguém para entrar nessa empresa. Alguém pergunta: pô, e aí, como é que é trabalhar nessa sua empresa? E geralmente vem uma resposta que no mínimo vai ser assim: depende, principalmente se for da área de tecnologia, se depende aí, é muito comum, né? Mas agora, quando a pessoa ela é feliz, a reação dela é espontânea. A pessoa praticamente te convida para fazer parte de algo que ela sabe que vai te fazer feliz também, como se ela estivesse te chamando ali para uma festa. E diferente de antigamente, a reputação da sua empresa ela não está mais no ambiente de trabalho só. Ela está no Instagram, ela está no WhatsApp, ela está num grupo de ex-colegas que saíram da empresa, ela está no Slack que tem ali paralelo, ela está no Discord, ela está no café do coworking, ela está no churrasco de domingo. E se o seu liderado ele é feliz, ele vira um promotor, ele defende, ele recomenda, ele atrai as pessoas para essa empresa. Ou seja, a felicidade cria um filtro natural de qualidade. Agora pensa no impacto estratégico que isso pode ter para a empresa. Isso é menos custo com recrutamento, menos erro de contratação, porque o perfil vem mais alinhado, menos retrabalho, mais alinhamento cultural, porque geralmente a pessoa que é feliz, ela quer trazer pessoas que tenham o mesmo tipo de cultura, né? Ambientes saudáveis, eles viram ali uma vitrine de talentos. Ambientes tóxicos, por outro lado, viram um sinal de advertência, né? Que as pessoas, querem ficar longe. O segundo benefício é a contaminação positiva. Emoções, elas acabam sendo contagiosas, e isso não é uma metáfora, isso é psicologia. Você já entrou, por exemplo, numa reunião ou encontrou um grupo que estava ali animado com uma ideia, e isso acabou mudando o ritmo, mudando a energia das pessoas, a energia subiu, as pessoas participaram mais. E no modelo híbrido, isso fica ainda mais sensível, porque o clima precisa atravessar uma tela, né? Ele não está ali junto com as pessoas. E aqui tem um ponto de atenção que ninguém considera nesse modelo, né? Se quem está no presencial demonstra ali entusiasmo, está animado, está com ótimas ideias, mas ignora quem está no remoto, cria-se ali uma barreira, um ruído entre quem está no remoto que acaba se desconectando totalmente, né? Um liderado feliz ele pode parecer só mais uma pessoa, mas ele é um catalisador, ele influencia a forma como os outros se posicionam, ele influencia o nível de abertura nas reuniões, o clima nas conversas, principalmente nas conversas que são difíceis, a disposição para colaborar, para inovar. E se ele for o líder, então, aí que o exemplo dele é mais forte ainda. Todo bom líder precisa de pessoas que sustentam emocionalmente o ambiente, mesmo que à distância. Isso é muito importante, presta bastante atenção nas pessoas que fazem parte da sua equipe. O terceiro benefício é a performance sustentável. Já que a gente tem que falar de performance, você sabe qual é a diferença entre entregar e ter uma performance sustentável? Existe um tipo de performance, muito comum inclusive, que impressiona ali, mas impressiona no curto prazo, né? É aquela que é baseada na urgência, no caos, numa cobrança alta, num medo de errar, naquele estresse, que acaba gerando uma sensação de estar sempre devendo alguma coisa. Mas se você acha que eu vou falar mal dela aqui, e que ela não funciona, você se enganou. Ela funciona e olha, vou te dizer que em alguns casos ela funciona muito bem.
mas ela cobra um preço muito alto. Ela gera cansaço crônico, ela gera estresse, ansiedade, desmotivação e, no final, uma desconexão emocional que pode gerar um burnout, pode evoluir até para transtornos como, por exemplo, uma depressão. A pergunta é, você quer a performance como se ela fosse uma corrida rápida, 5 km, acabou? Ou você quer uma maratona que você consegue manter ali por 42 km? Pessoas felizes, elas não trabalham menos, elas trabalham com energia diferente. Energia de quem acredita, de quem sente pertencimento, de quem confia, de quem se sente seguro. E isso faz com que as entregas dessa pessoa sejam mais consistentes, gerando performance sustentável. Pressão pode gerar até produtividade, mas engajamento gera muito mais consistência. Uma pessoa pressionada, ela vai cumprir o mínimo, ela vai evitar riscos, ela vai se proteger o tempo todo, ela vai fazer apenas aquilo que você pedir para ela. Por outro lado, se você pega uma pessoa feliz, uma pessoa engajada, ela vai antecipar problemas, ela vai sugerir melhorias, ela vai assumir responsabilidades, ela vai muito além do que aquele job description, né, a descrição do cargo, do que ela tem que entregar. E no remoto, o engajamento é ainda mais importante, porque você não está fisicamente supervisionando, acompanhando, vendo como as pessoas estão. Você está confiando nelas. E confiança só funciona quando tem ali um momento de segurança. O quarto benefício é a redução de turnover e absenteísmo. Nossa, Bruno, que palavras complicadas. Essa é uma forma bonita de falar de ausências e pedidos de demissão, né? Demissão voluntária. Olha, eu quero sair porque não está dando mais, né? E isso tem uma dor que vai muito além do time, né? Essa dor, ela bate até no bolso da empresa. E não é o único custo que ela tem, não. Ela tem custo de tempo de reposição, de conhecimento, do clima, e muitas vezes custa até a reputação do líder e muitas vezes da empresa também, né? A gente sabe que muitas pessoas pedem demissão por conta dos seus líderes, não necessariamente por conta das suas empresas. No híbrido, a saída é ainda mais silenciosa, porque a pessoa começa a desconectar, e mesmo que não seja oficialmente, ela participa menos, ela contribui menos, ela se envolve menos nas reuniões, até que um dia simplesmente ela comunica que está saindo. E às vezes essa comunicação é um e-mail, nem é pessoal, né? É um e-mail falando, olha, encontrei uma outra coisa, estou saindo, não estava feliz. E aí você pensa, mas como? Estava tudo normal? Não, não estava. Só estava silencioso. Pessoas não saem da empresa só por causa do salário. Elas saem porque elas sentem falta de reconhecimento, elas sentem falta de escuta, falta de crescimento, falta de segurança emocional. Quando alguém se sente respeitado, ouvido, valorizado, a decisão de sair, ela não é impulsiva, ela não é simplesmente por conta de um salário, de um aumento assim, que nem às vezes é relevante. Ela é ponderada e muitas vezes a pessoa acaba escolhendo ficar. Felicidade reduz o turnover porque aumenta o vínculo. É quase que uma ancoragem que você faz ali com essa pessoa na empresa. E vínculo é mais forte do que benefício financeiro isolado, como, por exemplo, aumento salarial ou um outro benefício, né? E falando sobre ausência, hoje em dia, ela nem sempre, né? Nem toda ausência ela é uma ausência física. No híbrido, por exemplo, ou no remoto, existe a ausência digital, né? A pessoa ela está online, mas ela não participa, ela não contribui, ela não se posiciona, ela não traz ideias. Isso também é uma forma de ausência. Ambientes emocionalmente saudáveis, eles reduzem essas faltas frequentes, seja ela presencial ou remota, né? O afastamento por estresse, por burnout, por outras questões psicológicas, a desmotivação crônica, que é aquela falta de energia que às vezes a pessoa começa a semana sentindo que, de novo venho aqui para o martírio da minha vida, né? Porque a segurança psicológica, ela impacta diretamente a saúde mental. E saúde mental impacta também a felicidade e a permanência dessa pessoa no trabalho. E para fechar, vamos falar sobre a inovação e proatividade. Pessoas infelizes, elas entram no modo defensivo, né? A gente sabe disso. A pessoa está ali esperando alguma coisa acontecer. E defesa, ela não cria, ela evita erros, por exemplo, porque ela tem medo de se expor. Então isso evita também a inovação. Já por outro lado, pessoas felizes, elas sentem mais segurança, elas começam a propor, elas começam a arriscar, sem medo de retaliação, de algum julgamento, elas se expõem mais. Se o ambiente pune o erro, ninguém sugere nada, todo mundo fica ali com o pé para trás, né? Se o ambiente trata o erro como um aprendizado, aí sim as ideias começam a aparecer. E as pessoas felizes, elas não estão satisfeitas com a mediocridade, vamos dizer assim, entregar só o básico.
elas querem melhorar, elas querem contribuir, elas querem deixar a marca delas. E isso é uma cultura onde as melhorias são constantes, os problemas são discutidos de forma aberta, o feedback é visto como crescimento e não aquele troço, ai caramba, vem um feedback, você é mandado embora. A evolução, ela vira ali um padrão desse time. Então, para fechar esse episódio, vamos relembrar aqui o que a gente viu? Felicidade atrai talentos, a felicidade fortalece a cultura da empresa, né? Uma cultura de segurança, a felicidade sustenta a performance, uma performance boa, né? Não é aquela de curto prazo, a felicidade ela reduz o turnover e as faltas, né? E a felicidade ela estimula a inovação. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha ele com outro líder ou liderado que vai se beneficiar desse cenário. E como eu sempre digo, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você não está só ajudando o algoritmo lá do Instagram, do Facebook ou de outro lugar onde você está assistindo. Você está ajudando outro líder ou outro liderado a perceber que liderança não é sobre pressão, é sobre construir um ambiente onde as pessoas querem ficar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu te vejo no próximo episódio semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.